que a gente está aqui é muito simbólico. Vocês já viram alguma vez na rede social uma foto que mostra 16 de novembro toda arborizada, com aqueles ipês imperiais, tudo? Ficava exatamente aqui. Isso aqui é conhecido como Largo do Redondo. O que são os largos? No período colonial, a nossa herança portuguesa, os largos eram conhecidos como espaços descampados na frente, geralmente, de igrejas. E o que a gente tem aqui? A gente tem o Largo do Redondo, o Largo da Sé, né? O Largo da Pólvora, que é ali na Praça da República. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em largos, sempre associem a questão de praças. Lá em 1803, existiu aqui em Belém um governador chamado, o nome dele? Dom Marcos Noronha, né? E ele tinha uma política de modernização de Belém no quesito de utilizar os largos para que, de forma que Belém pudesse dar uma amenizada nos surtos endêmicos. O que a gente precisa lembrar? No período colonial, a gente não tem cemitérios. As irmandades, as pessoas ligadas à irmandade, geralmente eram enterradas na Igreja Católica, e o restante da população era enterrada onde tivesse um espaço descampado. Então, nos largos, eles também são um quesito de cemitério dentro da cidade de Belém. O Largo da Pólvora foi um, o Largo da Sé foi outro, e o Largo do Redondo também. Aqui, naquela época, as pessoas utilizavam para fazer vendas. E lembra que a gente não tinha mercados da forma que a gente tem hoje. Então, os comerciantes, principalmente os mais pobres, eles colocavam bancas na frente das suas casas e colocavam seus artefatos ali para vender, seus peixes, suas carnes, suas farinhas. Só que o que a gente não tinha política de higienização. Então, era muito fácil propagar uma bactéria, um vírus, através desse consumo inapropriado desses alimentos que eram vendidos dessa forma, porque era a única forma que a população tinha de fazer os seus comércios. Então, o Noronha, para tentar amenizar os surtos, eles fazem um espaço arborizado aqui no Largo do Redondo, de forma a tentar organizar esses comerciantes e também fazer com que a população utilizasse esse espaço como espaço de lazer. Como o Jonathan falou, aqui, através da arquitetura, a gente pode ver que pessoas que detinham dinheiro, a burguesia, a média burguesia, moravam aqui. Então, isso também fazia com que a burguesia tivesse um espaço de lazer próximo das suas casas. A gente precisa lembrar também, quando a gente fala de período colonial, que a gente não tem nenhuma casa do período colonial em Belém. Porque a arquitetura é poder, gente. A gente deu a nossa memória para aqueles que detinham poder e, através da arquitetura, conseguiram deixar o seu legado para a cidade. Tá? Então, relembrando, isso aqui era um espaço arborizado. Foi muito comum no período colonial eles plantarem aqui para aclimatar a vegetação e depois transferir para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Tanto que lá a gente tem várias espécies da região amazônica. Acontecia assim, plantava aqui, se retirava e mandava para o Rio de Janeiro, tá bom?